O que será que coordena cada pequena ação do nosso dia? Desde escolher uma roupa até tomar uma decisão importante. Hoje a gente vai fundo para entender o que são as funções executivas e qual a sua conexão tão particular com o autismo. Olha só o nosso caminho. Primeiro vamos conhecer esse gerente que comanda nosso cérebro, depois a gente vai entender direitinho o que são as funções executivas, qual a ligação delas com o autismo e o mais importante, vamos descobrir estratégias práticas que realmente ajudam no cotidiano. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Se a gente imaginar o cérebro como uma empresa gigante, fica a pergunta: quem é que gerencia tudo? Essa ideia simples abre a porta para uma complexidade incrível que está por trás de tudo o que a gente faz. Pensa bem na rotina da manhã. Como é que alguém decide o que vestir, prepara um café e sai de casa tudo numa ordem que faz sentido? Por trás de cada uma dessas coisinhas tem um conjunto super poderoso de habilidades mentais trabalhando a todo vapor, quase sem a gente perceber. E essa força invisível que organiza tudo e nos guia para um objetivo. Bom, isso são as funções executivas. Elas são tipo o gerente de projetos do nosso cérebro, sabe? Garantindo que cada passo, desde abrir os olhos até sair de casa, aconteça na hora e na sequência certa. Ok, se as funções executivas são o gerente, quais seriam as ferramentas de trabalho delas? Vamos dar uma olhada agora nos 3 componentes principais que formam essa capacidade incrível do nosso cérebro. É isso mesmo. Se o cérebro fosse uma empresa, as funções executivas seriam um CEO. Elas não fazem o trabalho pesado, mas supervisionam e coordenam tudo, do planejamento até a execução final, para garantir que as metas sejam batidas. A primeira ferramenta é a memória de trabalho. Pensa nela como um post-it mental. É a habilidade de segurar uma informação na cabeça por um tempinho, tipo os ingredientes de uma receita, enquanto a gente está usando essa informação para fazer alguma coisa. A segunda ferramenta é a flexibilidade cognitiva. Sabe, é a nossa capacidade de pensar fora da caixa. Quando um plano dá errado e a gente precisa criar um plano B rapidinho, é exatamente essa habilidade em ação, permitindo que a gente se adapte e mude de estratégia no meio do caminho. E a terceira, que talvez seja uma das mais desafiadoras, é o controle inibitório. Ele funciona como o freio do nosso cérebro. É aquela vozinha que fala, espera um pouco, ou foca aqui, ajudando a gente a resistir à vontade de checar o celular para terminar o que foi começado. Mas olha que ponto importante. Ninguém nasce com essas habilidades prontas. Elas vão se desenvolvendo ao longo da infância e da adolescência, e só atingem a maturidade completa lá pelos 25 anos de idade. Entender isso é fundamental para a gente compreender os desafios que algumas pessoas enfrentam. Agora que a gente já conhece as ferramentas, vamos para o ponto principal. Como essas funções executivas se apresentam numa pessoa no espectro autista? A resposta mostra um jeito de pensar que é diferente e muito fascinante. Esse slide aqui é incrível. Para um cérebro neurotípico, o caminho de A até B costuma ser uma linha reta. Já para um cérebro autista, a jornada pode ser mais panorâmica, com desvios interessantes, paradas inesperadas. Não é um caminho errado, de jeito nenhum. É apenas um caminho diferente. E isso se reflete em situações bem do dia a dia, como essa aqui. A intenção era clara: ir ao banheiro. Mas no meio do caminho, um carrinho de brinquedo captura toda a atenção. O freio do cérebro, aquele controle inibitório, tem mais dificuldade em dizer: esquece o carrinho agora, continua a tarefa. E é por isso que certas características aparecem. A dificuldade em mudar de planos não é teimosia, é um desafio na flexibilidade cognitiva. Aquele hiperfoco num interesse específico é o controle inibitório funcionando de um jeito diferente. No fundo, tudo se conecta com essas funções. Ok, entender a teoria é o primeiro passo, a gente já sabe. Mas o que transforma mesmo é a prática. Então, como a gente pode apoiar e construir essas habilidades no dia a dia? Vamos ver umas estratégias que realmente funcionam. Alguém já parou para pensar em quantos passos existem só para lavar as mãos? Para muita gente é automático, mas na verdade é uma sequência bem complexa, que exige planejamento, memória de trabalho e foco para ser completada do início ao fim. A grande chave aqui é criar apoios externos, como se fossem andaimes, para ajudar a desenvolver as habilidades internas. Então, em vez de só dar uma ordem, por que não usar um cronograma com figuras? Em vez de esperar que a pessoa se lembre de tudo, a gente pode fazer perguntas guia, como: e agora? O que vem depois? Cada ferramenta dessas é um apoio direto para o cérebro. Mas o impacto das funções executivas vai muito além de organizar tarefas, viu? Elas são a base de como a gente navega no nosso mundo emocional e social,
o que torna tudo ainda mais interessante e complexo. Olha só que ferramenta fantástica para regulação emocional. Quando a gente ensina a combinar o tamanho do problema com o tamanho da reação, na verdade estamos treinando a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. A gente está tornando visível um processo interno que é bem complexo. E essa ideia de tornar o abstrato em concreto é uma virada de chave. Falar seja obediente é super abstrato e exige que a memória de trabalho decifre o que isso quer dizer naquela hora. Agora, dizer fale baixo na biblioteca é uma instrução clara, direta, que alivia essa carga toda no cérebro. Essa fala do Guilherme é de uma força, a capacidade de ler e escrever é algo visível, claro, mas a dificuldade de processar uma informação rápido, de entender um sarcasmo, de ler as pistas sociais, isso tudo é invisível. E todas essas habilidades sociais dependem, e muito, das funções executivas. E aqui a gente chega na grande mudança de perspectiva. Quando entendemos as funções executivas, a gente para de focar em gerenciar comportamentos e começa a focar em construir habilidades. A gente para de só reagir e passa a ensinar, a capacitar as pessoas com as ferramentas que elas precisam para ter autonomia e sucesso.